No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vale Verde, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, foi enterrado João Ferreira, um homem que vivenciou a vida inteira com amor e dedicação. Nascido em 1950, João era filho de humildes campeiros que lhe transmitiram o amor pela terra e pelo trabalho. Ainda criança, aprendeu a cultivar a terra e a respeitar a natureza. Sua juventude foi marcada por um sonho: tornar-se agrônomo e contribuir para o progresso rural. Graduou-se em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e, logo após, começou a trabalhar como consultor agrícola em empresas multinacionais. Porém, seu coração pertencia à terra. Em 1980, fundou uma cooperativa de agricultores que, com o tempo, se transformou numa das maiores cooperativas do Brasil. A vida de João foi marcada por muitos triunfos profissionais, como a Ordem do Mérito da Câmara Agrícola do Estado de Minas Gerais em 1990 e o título de cidadão honorário de Vale Verde em 2000. Porém, a tragédia também seguiu. Em 1985, sua esposa, Maria, falecera vítima de câncer. Em 2015, o próprio João perdeu a audição após uma cirurgia complicada. João era conhecido por seu amor pelos lenhadores. Tocava violão e compunha canções sobre a vida rural. Ao longo de sua vida, plantou inúmeras árvores frutíferas em sua quinta e aprendeu a fazer móveis artesanais com madeira de suas próprias árvores cortadas. Aos sábados, João compunha poemas sobre natureza e, às vezes, levava seu amigo e vizinho, Antônio, para caminhar por Rua das Flores, uma rua linda cheia de jardins com flores coloridas. Na televisão, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida e no programa Gente que Faz, exibido pela TV Cultura, foi destaque na matéria sobre suas conquistas agrícolas. Ao se lembrarem dele, os amigos e familiares disseram que João era um verdadeiro guardião da natureza. Eles falaram de como ele cuidava dos animais selvagens e das plantas em seu quintal. Ele sempre dizia: "A vida é uma floresta grande e precisamos cuidar dela." João Ferreira viveu uma vida dedicada ao trabalho e à natureza. Seu legado permanecerá para sempre na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua devoção à terra, sua inquebrantável espírita e seu amor por vida simples serão lembrados por gerações futuras. E como uma homenagem eterna a ele, na sala de estar da sua casa, o relógio de Cuco continua tocando, marcando a passagem do tempo enquanto João se despede da vida e abraça a eternidade. Hoje despede-se de nós a alma inesquecível de Maria do Carmo Ferreira, senhora respeitada e adorada por todos que a tiveram como professora, mãe ou amiga. Nascida em 1949 na pequena vila de Vale Verde, em Minas Gerais, ela cresceu rodeada de uma família carinhosa e dedicada. Aos 8 anos já ensinava as crianças mais novas a ler no quintal da casa, revelando assim seu dom inato para o mundo da educação. Maria do Carmo concluiu o curso superior de letras em 1972, tornando-se professora de português e literatura. Sua carreira acadêmica foi marcada por um compromisso incansável com a educação de crianças carentes, trabalhando por quase 50 anos em escolas públicas do interior mineiro. Para ela, ensinar era um ato de amor e dedicou-se às suas alunas e alunos como se fossem seus próprios filhos. Entre as inúmeras conquistas que marcaram a trajetória de Maria do Carmo, destaca-se a criação do projeto Livros para Todos em 1987, iniciativa que trouxe milhares de livros para escolas pobres do interior mineiro. Em reconhecimento à sua dedicação, ela recebeu em 2005 a Ordem do Mérito Cultural, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A vida pessoal de Maria do Carmo também foi marcada pelo amor e compaixão. Casou-se aos 23 anos com Antônio Oliveira, um homem que compartilhava seu ideário de melhorar o mundo através da educação.
Traguramente, em 1997, ele foi vítima de um acidente de ônibus que tirou sua vida prematuramente. Através do doloroso acontecimento, Maria do Carmo aprendeu a força da perseverança e decidiu que suas ações teriam ainda maior repercussão nas vidas dos jovens. Maria do Carmo Ferreira faleceu ontem, depois de uma vida cheia de amor, dedicação e luta. E ela será sempre lembrada como a professora que ensinou a gerações inteiras a amar a leitura, a mãe que cuidava de seus filhos como se fossem os próprios, e a amiga que consolava sempre aqueles em dificuldades. Quando entramos na sala da Biblioteca Municipal e olharmos para o painel dedicado à sua vida, lembraremos com carinho o gesto de uma mulher incansável que deixou seu legado no mundo. Maria do Carmo amava bordar em crochê, e suas toalhas feitas à mão ainda decoram as mesas das famílias afortunadas que receberam seus presentes. Quando olharmos para um prato de pão de queijo no forno, lembraremos de ela, pois era sua especialidade e sempre compartilhava com os vizinhos. E quando passeemos pela rua e chegarmos ao final da casa de Maria do Carmo, veremos suas rosas floridas em full bloom, lembrando-nos da mulher que cuidou delas como se fossem filhas suas. A vida de Maria do Carmo Ferreira foi marcada por amor, dedicação e força de vontade. E embora ela tenha partido para outro lugar, sua memória continua viva nos corações das pessoas que conheceu e no legado que deixou nas vidas de inúmeros jovens e famílias. Vamos nos lembrar da Senhora Maria do Carmo Ferreira com carinho, respeito e gratidão por tudo que ela fez pela nossa comunidade. Em meados do verão brasileiro, numa cidade enlouquecida por ritmos contagiantes e cores vibrantes, surgiu Larissa de Macedo Machado. Criada nas sombras da cidade do Rio, Anitta nasceu em meio à cacofonia das batidas e melodias que impregnaram seu sangue até aos ossos. Crescida entre os ecos do funk carioca, a jovem se tornou sinônimo de audácia e ousadia. A cada nota cantada, a artista revelava uma parte do seu mundo interior, onde as emoções caíam em cascata como um marabu diante de uma tempestade. Em suas performances, Anitta transforma o palco em um altar sagrado para o culto da música, movimentada e vibrante como a vida carioca, onde cada batida é um pulsar do coração brasileiro. A presença de palco marca-língua da cantora é tão marcante quanto as suas roupas neon que iluminam o espaço, transformando-se em uma espécie de farol na noite caqui. A carreira de Anitta ultrapassou as fronteiras nacionais, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Seus discos são uma mistura de funk carioca e pop internacional, que se fundem num gênero único e inconfundível, marcado pela autenticidade da artista. Anitta tornou-se símbolo de uma geração que se caracteriza por sua diversidade cultural e musical. A cantora se tornou a voz de um povo, que busca em cada música mais que uma história, mais do que uma emoção. É a memória de um país que vive e ri e sofre, enquanto grita ao topo das ondas. A jovem artista transformou-se numa referência na cena musical brasileira, marcada pela capacidade de reinvenção e inovação. Anitta é a chama que ilumina o caminho para uma nova geração de artistas, que buscam se expressar sem medo, sem preconceitos e com todo o amor ao coração. Em suas músicas, Larissa de Macedo Machado mostra-se mais do que uma artista, é um símbolo da resiliente, vibrante e diversificada cultura brasileira. Com cada nota cantada, ela transforma o mundo em um lugar ainda mais colorido e cheio de vida. E é precisamente esse poder transformador que faz Anitta uma das cantoras mais influentes do Brasil contemporâneo. Naquele dia de março, sob o céu do Rio, uma vida se esboçou. A chuva leve caía sobre as telhadas do Honório Gurgel e Larissa, com olhos púrpura marfim, assistia ao mundo aflorar diante dela, como uma pintura de Cândido Portinari. Ela nasceu numa família que se reerguia a cada dia, uma espécie de hortênsia resistente entre as ruas pavimentadas com paixões e dificuldades. A casa deles era um santuarinho, onde o silêncio era tocado como instrumento e cada risada, nota. A mãe, uma menina sabia que cultivava a esperança em seu peito, ensinou para ela que mesmo no barulho da vida, a música é o refúgio mais sagrado. A voz de Larissa surgia do silêncio como um canto da terra, uma flor quebrando a superfície do solo em busca do sol. E no coro da igreja, ela cantava como se fosse o último refúgio para suas notas, desabrochando os laços que amarravam sua alma. A música foi a lente através da qual Larissa viu o mundo, um tecido de sonhos e cores, onde o samba era o batucará das ruas do Zona Norte e o funk a batida do coração carioca.
Ela nasceu cercada pela cultura, como uma orquídea no meio de uma floresta de manguezais, absorvendo as notas da vida e refletindo-as em seu canto. A música da rua era o verso que inspirava sua poesia, a batida do tempo que marcava suas vidas, um refrão que unia as ruas do Rio de Janeiro. E assim, Larissa se tornou uma voz que surgia do calor da terra carioca, uma flauta do vento que sopra sobre os morros e pelos corredores das ruas, cantando a história daquele bairro onde nasceu. Ela cresceu com a música como um leite materno, uma luz que iluminava o caminho para o futuro, um mistério em constante evolução. E foi nesse meio populoso, no intenso barulho das ruas do Rio de Janeiro, que Larissa de Macedo Machado descobriu que a música era sua essência, uma luz que brilha desde o seu coração, deslumbrando todo o caminho. A juventude de Larissa era um labirinto de sonhos e incertezas, onde Anitta só nascia com a luz da primeira paixão. Nos ternos dias de São Paulo, ela andava em busca do nome perfeito para sua nova identidade, uma mulher que cantaria suas emoções, um símbolo de amor e desejo. Cercada pelos rituais da adolescência, Anitta nasceu entre as páginas de novelinhas, como um personagem eternamente engenhoso e sedutora. As manhãs eram de escolinha e administração, mas a tarde era de música, o tempo mágico onde as cordas do violão tocavam em síncrofico com seu coração. Ela cercou-se de amigos que acreditavam em seus sonhos, aqueles que, no meio da tempestade das críticas, ensinaram a importância de se apoiar mutuamente. Nas sombrias salas dos estúdios, Anitta aprendeu a fazer sua voz ouvir-se acima do silêncio e da dor. E em pleno coração da cidade, onde a luz da véspera abria caminhos para novos sonhos, ela se apresentava em pequenos shows, com o violão ao colo. A voz delicada e forte, como a semente que germina no solo de um futuro promissor, conquistou corações cansados de esperar. O destino surgiu em forma de produtores que acreditavam na magia de sua música, que viu em seu rosto reflexo da força de uma geração, que perceberam que a voz de Anitta era mais do que uma artista, era um grito, era uma declaração. Eles apostaram no sucesso dessa menina sensual e brilhante, e eles não ficaram desapontados. Anitta, como uma flor resistentemente radiante, cresceu entre os ritmos da música brasileira, enquanto seus pés de futebol se aferriam à terra da sua terra natal. Em cada nota cantada, ela disse: "Eu sou de São Paulo", e como um olhar fervorento em direção ao céu, prometeu que seu sonho não acabaria nunca. E assim foi, uma estrela nascente no cenário artístico brasileiro, uma música vibrante, uma força indomável. Anitta, a mulher que levou o brasão de nosso país às alturas do firmamento musical, é uma história cheia de luzes e sombras, de sonhos e realidades, de amor e fúria, de paixão e desgaste. Desde a infância, Anitta sabia que sua vida seria marcada por música. Nas ruas de Rio de Janeiro, crescida em meio ao bate-bate da samba e do funk, suas primeiras crianças foram batidas pelos ritmos do carnaval brasileiro. A voz de sua mãe, que cantava sempre para ela, foi a primeira música que ouviu. Com o passar dos anos, Anissa de La Rose, nascida Ana Beatriz Heston, aprendeu a transformar essas batidas em um som inconfundível, uma fusão de ritmos que falava diretamente do coração da brasilidade. E foi assim que, já como jovem mulher, surgiu do nada, sem esperança aparente, o fenômeno Show das Poderosas. A canção desencadeou um torrente de emoções e movimento entre o povo brasileiro. Era uma oda à força feminina, ao amor fraternal e, acima de tudo, à coragem de ser diferente. Com seu estilo inovador e sua energia contagiante, Anitta explodiu na cena musical nacional, ganhando a admiração de muitos e a inveja de alguns. A partir daí, a carreira da cantora só subiu de velocidade. Bang, Paradinha e Vai Malandra foram outros hits que consolidaram sua presença no cenário musical mundial. Ela conseguiu colocar o funk brasileiro em palcos internacionais, dançando junto com estrelas como J Balvin, Madonna e Cardi B. Com seus sucessos, Anitta mostrou que é possível ser uma mulher negra no Brasil e ter sucesso mundial, sem se conformar com estereótipos ou limitações. Ela se tornou a embaixadora do funk brasileiro no mundo, abrindo portas para novos artistas da cena nacional e levando seu som para o topo das paradas internacionais. Mas nem tudo foi rosas. A vida de Anitta teve seus momentos difíceis, suas tempestades e sua neblina. O caminho até o estrelato não foi fácil, nem sem traumas ou dúvidas. Mas ela se levantou, sempre com a força do amor à toa e da música que a criou.
E hoje, Anitta continua sendo uma força na música brasileira e no mundo. Sua voz, tão única e poderosa, continua falando pelas ruas de Rio ou por qualquer palco do globo. E sua história continua inspirando milhares de jovens que sonham em seguir os seus passos, em busca de seu próprio som, em busca de uma vida cheia de música e amor. Anitta é uma luz que brilha na paisagem musical brasileira, um sol radiante que se levantou das terras do Rio de Janeiro para iluminar o firmamento global. Sua saga é a história de um sonho nascido no coração de uma menina que cresceu com o funk carioca em seus ossos, até transformá-lo em sua armadura inquebrantável. A vida dela é um poema, uma canção escrita em notas de perseverança e autenticidade, que vibram na bateria do seu coração. Cresceu naquele céu onde o sol é intenso e as maracatuzeiras cantam a vida, onde o futebol e a música batem em acordes sincopados com o ritmo do verso do destino. A força de sua mãe, que cuidou dela sozinha, foi a energia primordial que alimentou seu ótimo futuro. A jovem Anitta sonhava com as estrelas, com um céu cheio de opulência e luz. Queria ser uma referência global, uma voz que falasse pela força da mulher brasileira, capaz de vencer os obstáculos mais difíceis e transformar-se em alma do funk carioca. E a vida, com sua sagacidade, ouviu seu desejo e encantou suas músicas com a magia da cultura brasileira. Seus passos dança-amores se entrecruzaram com a história, em um cenário de samba, de batucadas que vibram na batalha dos ritmos do Brasil. Anitta é mais do que uma artista, é uma força vital que desafiou as barreiras culturais, rompeu muros e abriu caminhos para outras gerações. Ela é um exemplo, uma mensagem de coragem e ousadia, de que a disciplina pode mudar destinos. E sua voz, que soa como o som dos tambores do Brasil, venceu os estereótipos e redefiniu a música brasileira no cenário mundial. Anitta é um legado vibrante, uma estrela que não apenas conquistou fama, mas também inspira, ensinando pela força da sua vida que o sonho pode ser realidade, se temos coragem de fazê-lo. Ela é a prova de que a perseverança e a autenticidade podem transformar um sonho em realidade, e seu legado vencerá os tempos, vibrando na alma do Brasil como uma luz eterna.